Bom dia, tudo bem, Alan? Me ouve direitinho? Bom dia, tudo bem? Já, e Tudo você? direitinho, tudo E aí, bem. Alan, me conta. Primeiro curso, Segundo curso, qual é a sua primeira graduação? eu fiz direito. Direito. CEUB foi? Acho que foi CEUB, não foi que você fez? Foi seu? É, eu acho que eu lembro você ter postado lá no fórum de É. apresentação. Aham. Tem tempo que você formou lá? Eu formei em 2017. Faz Ah, 8 anos. bacana. E aí, ficou apaixonado pela história, né, do direito, filosofia do direito, e quis fazer história, né? Eu acho que a história é comum, né? A gente escuta muito isso. Ah, que bom que você é por aqui. Você vai ver que é muito bacana, porque eu acho que o direito, ele comunga muito da filosofia e da história, né? Aham, E aí a gente traz muitas concepções, obviamente, né? Não sei, você vai ter disciplina comigo de história antiga, aham. e aí a gente vai, quando a gente estuda Grécia e Roma, né? O velha Grécia e Roma, né? A gente Nossa, traz muito disso e cada período da história a gente vai ver tangenciado a questão romana, né? A legislação romana ao longo da nossa civilização e evolução, né? Desse processo. Eu acho isso muito bonito. pois é. Aí por isso que eu me incentivei a fazer. Ah, legal. Então vamos lá, Alan. Essa disciplina é uma disciplina que traz, eu falo que é uma das primordiais para quem está começando o curso de História, Uhum. porque ela traz uma percepção para nós de como a história é considerada ciência a partir, né, do momento, né, do século XIX, a gente está falando ali de 1800 e alguma coisa, numa perspectiva de um período histórico que nós estávamos, né, fazendo essa transição daquilo que nós chamávamos de uma civilização das trevas, né, que esse nome até é um apelido dado por alguns historiadores da época e não de agora. É bom a gente frisar isso, porque a gente não pode considerar, né, cientificamente nenhum período da história pior ou melhor do que o outro. Todos foram importantes, todos tiveram lados bons e ruins para a sociedade, né? E a gente vai percebendo isso ao longo dos estudos, né, que a gente vai aprofundando. A gente demora um pouco, viu, Alan? Assim, dentro da história, né, eu sempre falo, o CEUB é bacana porque a gente segue um ritual de períodos históricos e uma sequência desses períodos. Mas, por exemplo, lá na UNB, o curso de História ele é um pouco mais confuso porque a sua matriz curricular é muito variável. Entendi. Então, no momento você está vendo história da Idade Média, mas você ainda não viu história antiga, você não viu as civilizações antigas, né? Ou você não viu a pré-história. E é isso, até você juntar as peças, é um pouco confuso dentro da cabeça de quem está fazendo o curso. Uhum. Então, a ideia é sempre a gente seguir uma linearidade da história, para a gente entender a lógica da evolução da humanidade, mas, ao mesmo tempo, tem alguns historiadores que pensam que essa perspectiva de linearidade é uma falácia, porque a história ela não é uma linha contínua, né? Ah, E aí a gente tem esses dois lados, né, filosóficos, né, da história, que pega essa vertente, né? O ideal é contar de uma forma linear, uma ideia é contar de períodos, né? Porque esses períodos, apesar de um comungar com o outro, eles podem ser analisados e devem ser analisados a partir da lupa, né, daquele momento que a história está vivenciando. E aí a entendi. gente vai ter várias perspectivas dessa narrativa da história, como elas devem ser contadas, escritas, né? Porque traz essa perspectiva de uma história que, naquele momento, é um momento único e que, independente do que foi vivenciado em períodos anteriores, isso não interfere no estudo da história. Então, a gente tem essas questões aí. E eu já trago de cara aí, Alan, para você e para os demais que forem assistir posteriormente, um livro que é importante vocês terem, lerem. Eu acho que ele já está disponível hoje, até gratuito, em PDF, vocês pesquisarem aí, que é a Apologia da História, do Mark Bloch, que ele traz, é um dos grandes pensadores, a gente vai falar um pouquinho dele aqui hoje, um dos grandes pensadores que traz essa questão do papel da história para a humanidade e o papel do historiador para a humanidade. E aí, dentro da apresentação dele, ele traz essa perspectiva de que quem intencionou ele foi o próprio pai, quando questionou ele para que servia a história. E dentro dessa perspectiva, era um momento em que Max Bloch estava vivendo, né, no século XIX, que trazia justamente esse questionamento, né? O que é história? Para que serve a história? Como ela deve ser contada? Como ela deve ser escrita? A partir de que olhar? E mais ainda, qual que é o papel do historiador dentro da perspectiva histórica?
E aí vai ter mais um detalhe aí, que é a grande questão que nós temos dentro do papel do historiador. E o historiador, ele não consegue, e apesar disso ser uma tarefa quase que impossível, essa é a nossa busca, é de nós escrevermos uma história ou narrarmos uma história no momento de um processo que estejamos vivenciando, seja numa pesquisa ou seja dentro da sala de aula, né, que a nossa formação aqui é em licenciatura, então voltando mais um pouco por esse lado, mas um olhar do que nós somos como historiadores, como seres humanos, né, anterior ao nosso processo de formação como historiadores, e o que nós trazemos da nossa identidade, da nossa história cultural, dos nossos valores, da nossa ética, da nossa moral, que foi construída ao longo da nossa história, né, dentro dos espaços formais e não formais de educação, né, seja na escola, ou seja, né, no convívio social, extra-escola, né, extramuro das escolas, essa formação se faz muito presente dentro da nossa vida. E isso é impossível da gente retirá-la dentro da nossa perspectiva. Você, quando, né, tiver a oportunidade da aula de história para um grupo de estudantes, enfim, a gente nunca consegue tratar de momentos históricos, apesar de ser uma tentativa nossa, de separarmos aquilo que nós acreditamos da nossa identidade pessoal da nossa narrativa da história. Então, por exemplo, eu e você, Alan, nós somos homens brancos, né, que dentro de uma perspectiva da narrativa histórica, a gente vai ter um olhar não tão sofrido quando nós estivermos tratando de determinados pontos específicos da história, como, por exemplo, a questão da escravidão, do preto. Né? A gente não tem essas dores, né? A gente não viveu isso, a gente não sabe o que é ter a pele preta, né, e passar aí no mercado e sentir, né, ser pressionado, né, isso é um olhar que nós não vamos, né, dentro da nossa narrativa, a gente não foca tanto porque nós não sofremos isso. Obviamente, um professor preto, uma professora preta que vai fazer sua narrativa histórica vai sempre trazendo esse bojo, né, da questão. Então, quando a gente tem esse olhar, né, e isso não é um erro, e a gente tem falado muito disso, acho que nós, historiadores, sofremos muito nos últimos anos com relação a essa questão de ter um movimento da sociedade que não permite que o professor fale de política, que não fale, né, coloque seus pontos de vista. Acho isso uma questão muito delicada. Obviamente que eu não estou tratando aqui de ideologia, né? Ideologia é uma coisa e política é outra. Até porque a escola é um espaço político, né? A própria legislação diz isso. E é político não no sentido partidário, nada disso, não. Político no sentido de fazer política quando eu tenho ali, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a intencionalidade de ter uma gestão democrática dentro do processo de ensino-aprendizagem. E quando eu falo de gestão democrática, eu estou dizendo o quê? Dentro da escola, todo mundo decide as coisas, né? A comunidade escolar. E aí, quando eu falo comunidade escolar, eu estou falando do estudante, estou falando do pai de alunos, eu estou falando da direção, né? Estou falando dos professores de uma forma geral. Então, o sentido político dentro do espaço escolar é numa perspectiva de estabelecer a democracia, de que todos sejam ouvidos, E mais ainda, quando a gente pega a perspectiva do que nós tanto temos batido aí, ontem saiu, né, a notícia de que, por exemplo, o novo ensino médio, que é a nossa área, né, de atuação como historiadores, a gente dá aula para os anos finais e para o ensino médio, um olhar aí que volta, que até então tinha se tirado o componente curricular de história, uma carga horária bem mínima, e hoje retorna dentro dessa perspectiva, e com um olhar de habilidades e competências necessárias para a formação desses jovens, né? Porque uma das atribuições da educação brasileira, como está prevista lá na Constituição, que eu acho que você sabe melhor do que eu, é lá, né, que nós temos como definição de educação para a sociedade brasileira criar pessoas para o pleno exercício da cidadania e preparados para o mundo do trabalho. Quando eu pego, né, o Alan, essa questão, essa definição, o que é ser cidadão? E o que é estar preparado para o mundo do trabalho, né? Se eu pego assim, o que é ser cidadão hoje, em pleno século XXI, e o que era ser cidadão no século XIX, né? São palavras que vão se transformando, né, ao longo do tempo, definições. A mesma coisa de trabalho, que foi trabalho lá na Idade Média, não é o que a gente define hoje de trabalho no pleno século XXI. As habilidades e competências necessárias para exercer um ofício no século XVIII, XIX era uma. Agora, no século XXI, são outras, né? E aí entra a questão do advento da tecnologia, né? E exigem outras habilidades e competências para que nós consigamos ingressar no mundo do trabalho. Da mesma forma, a cidadania. Né? O que era ser cidadão lá atrás, o que é ser cidadão hoje? Né? Habilidades e competências que até então não era falado e que hoje a gente tem falado muito, né? Empatia, diversidade, pluralidade, inclusão, respeito, né? Trabalho em equipe, pegando um lado mais empreendedor, né? Ser empreendedor, enfim.
São habilidades que a gente vai trabalhando ao longo dessa perspectiva e que nós, professores, nós historiadores, precisamos dialogar sempre dentro dessa perspectiva, tentando transformar aquilo que a gente ou já escutou ou já verbalizamos, né, que é aquela velha questão que os estudantes têm na maioria das vezes, né? Por que eu estou estudando isso? Para que serve isso na minha vida, né? Acontece muito, eu já tive muito essa fala nas exatas, porque eu sou de humanas, né? Então, para que serve a teorema de Pitágoras? Até porque os professores não alcançavam, pelo menos na minha época, não alcançavam trazer exemplos do cotidiano para explicar a razão daquilo. Hoje, mais ainda, Alan, o que nós temos dentro do processo de ensino-aprendizagem e da sociedade como um todo são jovens com muito mais bagagem de conhecimento, porque eles têm muito acesso à informação, né, com o advento aí da internet 2.0, né, que eles já nasceram com Wi-Fi aí, né, rodando, não sabe o que é uma internet de escada, disputar, né, não sei se é da tua época também, Alan, porque tu tem cara de ser novinho, o que é disputar dentro de casa a linha telefônica com acesso à internet, né, porque antes ou usava o telefone ou usava a internet, e até mesmo acesso aos equipamentos tecnológicos, né, que necessitava aí de um quesito, né, econômico mais favorável para ter acesso a isso. E aí, quando nós trazemos, né, dentro dessa perspectiva de nós, historiadores, do nosso componente curricular para trabalhar com os estudantes, o que traz muito da nossa necessidade como profissionais da educação, e que pouquíssimo eu tive isso ao longo da minha formação na educação básica, é também trazer esses elementos da história que aconteceram em determinadas épocas, traduzindo para os dias de hoje, né, fazendo comparações para o dia de hoje. Né, quando a gente fala do papel do professor, quando a gente tem falado muito, ano passado os professores de história sofreram muito, ano passado, ano retrasado, com relação ao que é democracia, com relação ao que é direitos humanos, com relação... Virou uma bagunça muito grande para nós, numa perspectiva que nós tínhamos ali líderes, né, do Estado, da nação brasileira, trazendo perspectivas mentirosas dentro do processo educacional, né, e que isso não favorecia o nosso diálogo, e vem as questões dos fake news, né, que antigamente, na minha época, eu sempre trago essa perspectiva, né, e nós historiadores temos esse olhar muito, né, de analisar a fonte histórica, você vai ter esse vício, você que é advogado, você tem disso, né, quais são as provas, né, Com certeza. E que a gente vive uma realidade hoje que assim, você fica assim de boca aberta, que você vê o cara sendo gravado ali falando uma coisa, né, porque hoje a tecnologia favorece isso, e aí, no outro dia, ele fala que não falou, que tá ali gravado, né? Mas tirou do contexto, tirou do não sei o quê. Então, hoje em dia, pegar o termo mentira, que é um dos 7 pecados capitais, eu acho que até por conta de uma questão religiosa aí, e transformar em fake news, porque fake news pode, né? É liberdade de expressão. Mentir, não, mentir é pecado, eu vou pro inferno, então não tô mentindo, né? Então, coisas que a gente vai questionando, cara, assim. E aí, a sociedade, como nós sabemos, tem pouco conhecimento, não aprendeu a questionar, não aprendeu, né, a entender como que é a lógica desse processo, e a gente cai, e a maioria da população cai nessas falácias, né? Eu falei isso lá por conta de casa, enfim, acho que todo mundo vivenciou isso, tanto de um lado quanto de outro, mas é necessário a gente ter esse olhar e trazer essa perspectiva do nosso papel como historiadores, e também pensar como que as fontes históricas podem ser utilizadas dentro desse processo, né? E nós, historiadores do século XXI, temos aí outros elementos que nos favorecem muito, né, dentro das fontes históricas, que é o surgimento de algumas tecnologias que até então elas não existiam, né, e alguns tipos de fontes históricas não poderiam ser analisadas e consideradas com grande fidedignidade. Exemplo claro é quando a gente fala de história oral, que é uma fonte oral. Essa fonte é aquela que vai trazendo aí, né, de gerações por gerações, e tem aquela grande questão, né, quando a gente brinca de telefone sem fio. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, tudo que a gente vai contando, que vai passando de uma geração para outra, de uma geração para outra, vai se modificando na fala dos personagens, né, dentro das suas narrativas. Isso é comum. E essa era o grande problema da história oral, né, de ter um cunho científico que validasse essa fonte, porque é uma fonte que é de cunho duvidoso, que a gente não sabe, né, se realmente aconteceu ou não, e o nosso papel como historiador é ir atrás disso. Mas a fonte histórica, né, oral, ela dialoga com outros documentos e se faz muito presente hoje em dia. E hoje nós temos equipamentos tecnológicos que favorecem isso, né, os gravadores, as filmadoras, enfim, que traz muito essa perspectiva.
E aí a nossa bela linha do tempo, né, Alan? Acho que todo professor de história fez isso um dia, lá na educação básica, falou, vamos lá. Aí passa uma linha no quadro. Vamos aprender aqui a história, como é que ela está dividida. Eu sempre trago isso até para nós, historiadores, para a gente ter essa visualização, que muitos ainda não conseguem trazer um olhar, né, para cada período e como eles se conectam um no outro. Mas ao mesmo tempo... Mas depois eu compartilho, se você quiser. Mas o que a gente precisa entender, né? Que apesar delas estarem divididas, né? Apesar deles estarem, que são os períodos históricos, divididos em blocozinhos, né? Em caixinhas aí, como se tivesse, né? Um dia a gente acordado e ter saído da idade pré-histórica e ido para a idade das civilizações antigas, né? Da história propriamente dita. É muito difícil nós fazermos uma análise de transição de um período para outro, mas tanto os historiadores como os antropólogos, os arqueólogos, trouxeram elementos para demarcar a transição de um período para o outro. Então nós temos aí a pré-história e a história, onde a pré-história está dividida aí nesses 3 períodos, né? O paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. O que difere um de outro, né, dentro da perspectiva histórica, só para a gente recapitular, é justamente o surgimento da escrita cuneiforme, que é a escrita que nós temos hoje, né, que tem palavras, períodos, frases, parágrafos, e que tem um grupo que conhece aquele linguajar. A grande diferença dessa para a pintura rupestre, que nós tínhamos antes, né, disso, é justamente a difusão de uma cultura de escrita e de fala para um grande grupo de população. E a gente precisa entender também que antes disso as populações viviam, os grupos viviam de forma nômade, né? Eles moravam num canto, ia para outro, onde tinha alimento, tinha segurança, eles estavam ali mudando. E eram grupos pequenos, né? E esses grupos pequenos, cada um tinha as suas simbologias, né? Os seus signos para poder narrar, deixar ali na narrativa da sua história. Cada um tinha os símbolos para, né, fazer esse registro, que são as pinturas rupestres. Então é complicado a gente pegar grupos isolados, vira e mexe, a gente ainda está descobrindo pinturas rupestres, que a gente não sabe de que tribo é, de que etnia que é, de que região, né, de onde eles vieram, porque são configurações completamente distintas e cada um foi criando o seu mecanismo de registro histórico. E aí surge, então, a escrita cuneiforme, que é o grande divisor de águas. Por que é o grande divisor de águas? Que é a partir do surgimento da escrita cuneiforme que a gente vai ter um direcionamento de como a história foi construída para um grupo, para uma sociedade, né, que começou a viver ali, né, dentro das polis, né, que nós chamamos de cidades-estado, dentro de uma estrutura que tinha o básico de uma civilização, que eram os direitos e deveres, que era a segurança, que era um local fixo, que era a questão religiosa, que era a questão matrimonial, né, da constituição das famílias, a questão filosófica, a questão, né, até quando a gente fala da filosofia, obviamente a gente vai falar da educação, a gente vai falar de política, a gente vai falar de lei, a gente vai falar... Esse grupo já começa ali a constituir o que nós entendemos de sociedade, e graças à escrita cuneiforme, e aí os grandes exemplos que nós temos dessas grandes civilizações, as duas que nós, né, aprofundamos tanto aqui no Ocidente, que é Grécia e Roma, é justamente as escrituras que foram encontradas dessas civilizações, né, as famosas, os 2 famosos poemas, né, Ilíada e Odisseia, né, que traz ali uma narrativa de como a sociedade se organizava, o cotidiano da sociedade, né, traz ali até questões relacionadas à arte, à cultura, à religião, né, dos valores sentimentais. Então a gente já tem uma base, né, de como essa estrutura está organizada. Então, esse foi o grande divisor de águas, e ainda há muito se descobrir da pré-história. Cada ano a gente descobre alguma coisa, cada ano alguma coisa é descoberta, né? Mas é a partir da cuneiforme que a gente vai conseguindo aí entender a lógica, o raciocínio da nossa história. E aí, depois disso, a gente tem essa divisão, né? Surgiu a escrita cuneiforme, a gente entra aí no período da história com as civilizações antigas, que a gente começa a estudar ali, né, no primeiro ano que a gente tem um contato com um professor específico de história, que é justamente essas 2 civilizações, Grécia e Roma, trazendo ali o arcabouço de todo o cotidiano dessas 2 civilizações. Logo em seguida, a gente tem a Idade Média, que é um período também que tem uma transição, né, por um grande acontecimento histórico, que é o famoso surgimento do cristianismo, né? Aquilo que nós sabemos de registro, tudo compartilhado aí nos livros sagrados do cristianismo.
Mas também a gente vai perceber que dentro de uma transição para outra, há sempre uma rincha, uma reviravolta de períodos anteriores. O grande exemplo está aí na Idade Média. Surge o cristianismo, né, toda a perspectiva que vocês vão estudar aí ao longo do curso, a gente vai estudar as cruzadas, os 800 anos de cruzadas, né, e que a gente aprendeu que as cruzadas só foi ruim, que queimou todo mundo, matou bruxa, né, que na verdade aconteceu, mas não aconteceu na sua totalidade, e esse é o grande lance, Alan, nosso papel de historiador, é não olhar um período da história com olhar de bons e ruins, né, mas que existem os dois lados. É óbvio que a gente sempre vai declinar para um lado ou para o outro, mas trazer essa perspectiva de que nem tudo que foi ruim para um grupo foi para o outro, né? Por exemplo, se houveram as invasões bárbaras, ok, houveram as invasões bárbaras, mas os bárbaros também necessitavam sobreviver, né? A lei do mais forte, a lei da mais, né, do que é a sobrevivência humana. Então, a partir de um olhar, se eu conto a narrativa da histórica a partir daqueles que sofreram a agressão dos bárbaros, é uma coisa. Se eu conto a história a partir do olhar dos bárbaros, o olhar é outro. Então, a gente precisa ter muito essa caracterização. Então, quando a gente fala ali na Idade Média das Cruzadas, 800 anos de cruzada, que a gente vê série, que a gente vê filme, né? Que isso é muito bacana para nós historiadores, que a gente consegue agora passar para os estudantes uma visualização de um período que eles não viveram, né, graças a essas tecnologias, a gente vai perceber que, graças às cruzadas, a gente conseguiu, por exemplo, acabar com o absolutismo lá na frente e conseguiu criar uma nova classe social que se chama classe da burguesia, né, porque foi graças a essa movimentação das cruzadas que a gente invadiu outras culturas, conhecemos outras tecnologias, conhecemos outras especiarias, e isso permitiu a comercialização. E aí surge, a partir da comercialização, uma classe que se chama a classe burguesa, porque eles começam, sabe aquelas feirinhas que a gente vê em filme? Pronto, já viu o Aladim? Tem um macaquinho lá aqui no comecinho que sai roubando o negócio da feira, lá, a maçãzinha. Aquelas feiras se chamam burgos, ao redor do castelo, do período medieval. E essa galera dos burgos, né, que vai se tornar a burguesia, vai começar a ter uma ascensão social, um progresso econômico muito grande, e vai começar a exigir na sociedade a sua participação e a decisão nos acontecimentos. Então, esse olhar é necessário a gente ter, né, porque traz para a gente uma perspectiva de que não existe dentro da história o bom ou o mal. E vários outros períodos da história, né? Se a gente pega o Holocausto também, né? Se a gente pega o olhar de Hitler, né, de quem acreditava em Hitler, é uma coisa. Não estou dizendo que é bom, que é ruim, né? Obviamente, todo mundo condena, é crime falar disso, mas é importante a gente ter esse olhar. Se a gente pega, por exemplo, as guerras mundiais, agora, né, Israel e Palestina, né? Se a gente olha a grosso modo, como senso comum, né, olha-se, eita, Israel tem que matar mesmo os palestinos, porque os palestinos, Hamas foi lá, pegaram quase 300 pessoas, mataram mais de sei quantas. Ok, pelo fato, ok, vamos lá nos vingar. Entretanto, nós precisamos entender o que levou a isso, né? Os 56 anos ali de ofensiva, essa questão do apartheid, pode, não pode, né? Então tem toda uma lógica ali conceitual. O peso das medidas, né? Tá sendo igual, não tá, né? Assim, enfim. Então a gente precisa ter esse olhar, nessa caracterização, e daí por diante a gente vai ter nesses movimentos, né? Transição para a Idade Moderna, por exemplo. Eu estava falando que um período nega o outro. A Idade Média, quando surge o cristianismo, o que eles vão fazer? Tudo que foi construído lá pelos filósofos, né, gregos e romanos, a igreja vai falar assim, olha, isso aqui é heresia, a gente não pode divulgar esses conhecimentos para a sociedade, porque senão a gente vai perder o controle daquilo que nós acreditamos que é tudo sobre a perspectiva divina, sobrenatural. Então, como é que eu vou falar que Deus é responsável por tudo, inclusive de você ter nascido pobre e você não poder ter uma ascensão social? E aí eu chego lá, pego os livros de Sócrates, Platão, dizendo a filosofia da vida, do homem, né, os direitos, né, a perspectiva de progredir, não progredir, a questão da meteorologia, né, do calendário, do relógio. Tudo isso para a Igreja Católica é uma heresia que não numa perspectiva, né, de não acreditar, mas numa perspectiva de não ter o controle da sociedade, porque uma das características da igreja é justamente a partir da condenação, do pecado, né? Se você não fizer, você vai para o inferno, papá. Essa era a grande justificativa e as pessoas tinham medo, né? Então negava-se a ciência para tentar explicar determinados fatos, mas a igreja não permitia porque a explicação disso poderia tirar o desequilíbrio da sociedade, que era o projeto da Igreja Católica.
E aí, lá na Idade Moderna, a gente vai ter o quê? Algo que vai contra esses princípios da Igreja Católica, que é a reforma protestante, né? Martim Lutero vem, protesta contra a Igreja e começa a questionar, não, ó, esse negócio de que tudo é explicado por Deus, né? Que o rei vai lá e toma a terra do povo, mata o povo, dizima determinados grupos para dizer que é a vontade de Deus, não, isso é a vontade do homem. Né? E aí traz uma perspectiva da questão, né, antropocêntrica, né? O homem como centro das coisas, não Deus querendo tudo. E traz também questões voltadas para a ciência, né? A ciência tem um boom muito grande na Idade Moderna, que é aí que a gente começa a ter, por exemplo, as grandes navegações. Né? O Brasil é achado nesse período, né, graças às grandes caravanas, né, que vão construindo, a bússola, a questão da cartografia começa a evoluir, e aí também é um momento que nega-se o período da Idade Média, e é eles que vão dar aquele apelido que eu falei no início, né, de Idade das Trevas, porque eles vão dizer que foi um período em que a Igreja, né, em que a história da humanidade não evoluiu. E a gente teve várias, a questão religiosa, a gente teve a questão da peste negra, que dizimou boa parte da população, a questão climática, que não permitiu as pessoas plantarem e colherem no tempo, então muitas pessoas morreram de fome. Então foi um período muito tenso e praticamente sem ausência científica nenhuma, e a Idade Moderna vem justamente contrapor isso. Não, pera lá, vamos aqui raciocinar, pensar, e aí começa a surgir vários aspectos da sociedade, pensadores que vão questionar esse período da Idade Média. Surge a imprensa, surge, né, vários outros mecanismos de comunicação, e aí a gente começa a questionar, por exemplo, até a arte é questionada, né? A gente sai ali da arte gótica e entra numa perspectiva renascentista, né? Um olhar diferenciado para a arte, enfim. Né, o iluminismo entra dentro dessa perspectiva, né, que os iluministas são os intelectuais que vêm na perspectiva teórica. Max Bloch vem num processo posterior, mas nessa perspectiva de entender a lógica e trazer componentes curriculares, como nós, né, posteriormente ali no século XVIII, uma perspectiva de que a história é ciência e outros componentes curriculares também nessa época de outros pensadores começam, então, a ser consideradas como ciência, como a história, a geografia, a própria a sociologia, a antropologia, então, e aí o que eles vão dizer? Olha, para a sociedade para a história tornar uma ciência, nós precisamos ter um rigor científico, né? E qual que é esse rigor científico dentro de uma narrativa histórica, né? O que nós precisamos construir para ser considerada a história como uma ciência? E a primeira coisa que é contestada e que é falada é que a gente precisa saber quais são as fontes históricas que nós vamos utilizar dentro da nossa narrativa, né? Essas fontes históricas, né, que podem ser das mais variadas possíveis, precisa trazer uma verdade, um olhar dentro da narrativa histórica de cada historiador, né, olhando as ações, as memórias, né, até mesmo os objetos de determinadas épocas, para que a partir disso, dessas fontes históricas, a gente consiga produzir uma narrativa que seja mais fidedigna possível da realidade que nós estamos ali, né, estudando ou pesquisando. E, mais uma vez, mesmo dentro dessa narrativa com as fontes históricas, sempre vai ter um bojo ali da nossa identidade, do que nós acreditamos na nossa escrita. E o que a gente pretende com isso tudo é se isentar ou se afastar cada vez mais desses objetos, o que é muito difícil de fazer. E aí, a gente tem as fontes históricas. Vocês devem lembrar disso, né? Vou aprofundar muito, porque vocês devem lembrar muito bem disso. As fontes históricas, nós temos vários tipos de fontes históricas materiais, né, que elas são subdivididas, as fontes históricas escritas, né, e aí aqui a gente pode até incluir as pinturas rupestres, obviamente, né, que é uma fonte histórica de um grupo específico, mas outras também, como, por exemplo, a cartografia, as próprias cartas, né, as correspondências, os livros sagrados, que a gente tem os primeiros livros, os próprios meios de comunicação, como o jornal, e os documentos que a gente encontra de registros aí, que a gente vai, né, são elementos de fontes históricas escritas. As fontes históricas não escritas, que são os objetos, né, encontrados, isso inclui pinturas, isso inclui objetos de época e fotografias, enfim, é tudo aquilo que não tem uma escrita, né? Mas que traz ali dentro do seu bojo elementos que vai nos ajudar a construir, até os próprios fósseis, né? Que traz aí um olhar para nós desse período, que aí é a grande lacuna de nós historiadores, que a gente sempre fica. A gente sabe de muita coisa, mas a gente não sabe da nossa origem, que é o famoso, né, a famosa caixa de Pandora,
A gente não sabe se rolou o Big Bang mesmo, a gente não sabe se veio o extraterrestre para cá, porque não sei se você escuta History, History. Tem os negócios dos aliens. Tem um dia todo dia que fica passando ali documentário de aliens, eu fico viajando ali naqueles negócios. E são questões, né, Alan, que a gente realmente não tem resposta ainda. Como que no Egito Antigo conseguiram construir aquelas pirâmides, né? Com a coisa tão perfeita, um encaixe tão perfeito, sem nenhum guincho, sem nada, da onde tiraram aquelas pedras, porque ninguém sabe, até onde se sabe, aquelas pedras, não na época, pelo menos quando pega, né, dentro da história, quando a gente vai analisar um determinado artefato, a gente utiliza uma técnica que se chama técnica do carbono 14, não sei se você já ouviu falar. Né? Que aí eu não sei explicar muito bem, mas é mais ou menos assim, a cada 100 anos ou a cada 1000 anos, um determinado objeto tem tantas moléculas de carbono. E aí vão calculando as moléculas de carbono, quanto que aquele objeto tem, eles vão fazendo um cálculo de frente para trás para dar mais ou menos ali a época daquele objeto. E aí, por exemplo, as pirâmides, né? As próprias rochas ali, ninguém encontrou nada ali parecido daquela região. Então, essas coisas aí, né? Vai que ter. Já estão começando a falar que realmente já tem extraterrestre, OVNI. Eu não duvido, eu não sei sua opinião, mas eu não duvido, não, porque também seria muita prepotência nossa, né? Achar que só tem a gente aqui nesse universo tão grande. Mas eu acho que logo, logo deve vir novidade aí para. Deve ter mesmo. Pra gente. Verdade. E aí, nós temos ainda dentro dessas fontes, as fontes iconográficas, que é aquelas, né, que é feita ou traduzida não numa partilha escrita, que inclui aí tantos objetos, né, como as tumbas faraônicas, as pinturas muito utilizadas ali no sertão do Nordeste, que é feita com caneta nanquim, né, de muitos tempos atrás, Pedro de Lampião e tal, e até hoje ainda tem as próprias fotografias. E aí as histórias orais, né, que era a grande dificuldade que nós tínhamos anteriormente, antes da tecnologia, e era aquilo que eu falei anteriormente, né? Uma história que é contada de geração para geração, mas que dessa geração para geração tem um ruído e tem uma modificação dentro dessa narrativa. E aí, quando a gente tem essa evolução, né, da tecnologia, hoje é permitido, né, desde lá da década de 40, finalzinho da década de 40 para cá, o surgimento do rádio, que vai permitir a gente ter né, esses registros, né, orais com maior fidedignidade. E aí a gente tem, com o advento da tecnologia, várias fontes históricas que vão corroborar aí para nós, historiadores, tentarmos fazer uma narrativa dentro das perspectivas que foram registradas utilizando essas tecnologias, né? Videocassete, que eu não sei se é da tua época, Alan, gravar uma fita, ações que a gente fazia, Alan, eu não sei se é da tua época, se você viveu isso, de gravar uma fita cassete para alguém. Não sei se você vivenciou isso. Vou lá, passava o dia todo ali no rádio, ó, dando rec play, esperando para não aparecer um comercial, porque se aparecesse um comercial a gente tinha que saber exatamente, né? E aí a gente entregava, ó, gravei uma fita para você, ó, aí dava, né? Ainda mais quando a gente tava paquerando pra menina ali, ó, gravei uma fita para só as músicas românticas, né? E aí são registros, ou são equipamentos, tecnologias que surgem durante a humanidade, que alguns já deixaram de existir, tornaram-se obsoletos, por incrível que pareça. Outros existiram e estão voltando a virar moda novamente. O LP, né? O LP, o disco de vinil, hoje está retornando, porque, né, traz tem todo um ritual do vinil. Não sei se é da sua época também, mas o vinil. Não, e você pegar, né, e botar a agulha ali com toda a delicadeza, e acabou e virar o disco, tá? Tem todo um ritual ali por trás que a galera de hoje não entende, né? Porque é tudo no digital, no play, papuf. Por exemplo, outros sumiram e que parece que não vão voltar mais. O Discman, o famoso Discman, né? O CD, né? Quem imaginava que o CD iria sumir? E aí, olha só, o CD surgiu para substituir o LP, e o LP já voltou e o CD não tem perspectiva nenhuma de retornar, assim, né? Verdade. O próprio pendrive, né? O pendrive, a gente, não sei se você está percebendo isso, mas quase ninguém hoje em dia usa pendrive. Agora está tudo em nuvem, né? Nos drives da vida, né? Então, são elementos que vão surgindo na sociedade, e esses elementos, né, considerados como fontes históricas, né? E outros aparecem na sociedade. E aí a gente tem, dentro dessas questões das fontes históricas,
um historiador francês, que é o Pierre Nora, que ele vai trazer para a gente que há, para além, né, de objetos, de algo, de fontes palpáveis, né, com exceção da fonte oral, nós temos também outras fontes que perpassa por toda a sociedade, que são as memórias, as fontes memóricas, né? Que é aquela que traz uma simbologia para um determinado grupo. E aí ele está tratando aqui das grandes arquiteturas, né, de uma sociedade em uma determinada época. Por exemplo, você é daqui de Brasília, né, Alan? Sim. Se a gente pega ali a esplanada dos ministérios, ali tem toda uma simbologia para a nação brasileira, mas para nós brasilienses, você nasceu aqui, né? Sim. Para nós brasilienses também, né? A própria, o Congresso, né? A esplanada dos ministérios tem um significado tem um significado bom, né? Mas tem um significado um pouco ruim, né? Porque traz para a gente toda a malandragem do Brasil para cá e o povo olha com a gente, já fala que é de Brasília, já olha com cara torta para a gente, né? A gente já carrega esse peso, né? E aí, quando eu falo assim, você é de onde? Eu falo, sou de Brasília, de onde vocês migram o povo de vocês para lá? Eu falo, mas eu falo povo político, eu não estou falando de migração, não estou querendo ser, né? Como é que se fala? Não estou querendo ser um racista com relação à migração. Mas a gente tem, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente vai ter as memórias locais que vão trazer para a gente situações que vão nos remeter a nós como uma narrativa, como uma fonte histórica para a nossa narrativa. A gente pega, por exemplo, o Congresso, 8/1 de janeiro desse ano, o que aconteceu lá, daqui a 30, 40 anos, vai ser um lugar de memória que nós vamos passar lá e vamos falar assim, olha, Alan, quando você tiver com seu neto lá, com seu bisneto, fala assim, olha, aqui nós vivenciamos uma tentativa, tal. Foi meio confusa, meio perturbada, mas rolou isso. Mas foi num espaço central de uma sociedade. Da mesma forma, outros locais, né, que a gente tem ali uma simbologia, né, dentro da arquitetura de uma determinada cidade, um determinado espaço, né? E aí a gente começa, depois, né, de se entender essas fontes históricas, né, para se contar e se fazer uma narrativa, a gente tem, a partir do século XIX, essa ideia de trazer, né, de criar o cientificismo para a história, numa perspectiva de pensar como que essa história pode ser contada. Como que eu posso fazer uma narrativa de história, quais são as metodologias que eu posso utilizar dentro da minha narrativa histórica. E é importante a gente ter isso em mente. Nós, historiadores, Alan, e você deve saber muito bem disso quando trabalha ali com direito, vai escrever uma peça, né, tal, não sei o quê. A gente tem ali um ritual, né, um rigor na escrita, né? Eu não posso começar falando da conclusão sem você ali criar toda uma teia, né, construída com as leis, né, com que já foi virado acórdão, né? Que vocês têm que pesquisar isso, né, pá, não sei o que, né? E aí, dentro da história, a mesma coisa. Eu não posso pegar a história e contar a revelia. Eu vou lá, então, Alan, um dia acordou, eu vou contar lá a história da... Você mora em que região aqui do Distrito Federal? Plano Piloto? Sim. Eu vou contar... Asa Norte ou Asa Sul? Lago Norte? No Asa Sul. Eu moro na Asa Norte. Então, aí a gente resolve, então, vamos lá, Alan, nós dois escrevemos o livro aqui, vamos escrever a história das asas de Brasília. Tu escreve da Asa Sul, que eu escrevo da Asa Norte. E depois a gente vê o que essas duas asas podem comungar, né, dentro da narrativa histórica. Só que aí o Alan vai construir a história, né? Vou começar a escrever. Quando eu era pequeno, sem buscar fontes históricas, um rigor científico para fazer essa narrativa. Sem o acervo, né, o arquivo público do Distrito Federal, para ir atrás de documento, entrevistar pessoas das quadras, das nossas mais antigas, vivas ainda, né, fazer toda essa construção sem nenhuma metodologia. E sem ter, quando a gente fala dessa metodologia, eu preciso entender qual que é a diferença da metodologia para o método. Não está muito dentro da nossa disciplina tratar disso, mas é importante a gente ter esse olhar, porque a metodologia me diz qual é a forma que eu vou tratar a minha narrativa. E aí eu posso trazer identidades. Por exemplo, Alan, você pode trazer uma metodologia que vai mais numa perspectiva de escutar as pessoas. Ou você vai trazer uma metodologia que você vai buscar mais uma construção do que já falaram daquela região, do que outros autores, né, que a gente chama de referência bibliográfica, né, fazer análise bibliográfica do que já foi tratado.
A metodologia diz muito como eu vou trazer respostas para as minhas perguntas, para minha pesquisa ali. Já o método é como eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou coletar dados, eu vou fazer entrevistas, eu vou aplicar um questionário, eu vou, sei lá, consultar tabelas do IBGE para verificar, né, como que anda o desempenho da sociedade nos vários aspectos, tanto, né, estrutural como econômico, né, como que está tudo. Então, a metodologia vai dizer, olha, eu vou fazer uma narrativa mais por olhar das questões econômicas, né? Eu vou trazer um olhar mais por questões políticas, eu vou trazer mais um olhar a partir da visão dos moradores da Asa Sul, né? E aí, como que eu vou trazer esse olhar? Vou buscar esse olhar. Se eu escolhi aqui falar a partir do olhar dos moradores, os métodos que eu vou utilizar é entrevista, questionário, papá. Né? Se eu trago mais uma perspectiva econômica, né, e aí isso dialoga muito com a questão do marxismo, da galera, sei o quê, é trazer uma olhada da Asa Sul numa perspectiva de quem são os trabalhadores daquela região, da Asa Sul, né? A maioria das pessoas moram ali, ou são pessoas que moram em outra região e vêm trabalhar nas casas. Como é que é o comércio? Quem trabalha no comércio? Vem de onde? Mora no plano, né? Que a gente já sabe que não, né? Que basicamente, as outras cidades são cidades dormitório, a galera migra para cá para vir, né, para trabalhar. Então, e a metodologia traz muito da nossa identidade, né? Vou te dar um exemplo. Na minha dissertação de mestrado, na Universidade de Brasília, eu fiz um projeto que eu utilizei uma metodologia da subjetividade, né? Eu achava bacana, tal, não sei o quê. Só que quando eu fui lá no orientador, e é um grande erro, tá, gente? A primeira coisa que eu falo para vocês, antes de vocês entrarem no mestrado, no doutorado, vocês busquem saber quem é o orientador, independente do que ele produz, porque ele pode ser um grande intelectual, mas ser uma pessoa péssima de convivência, né? Um cara, e isso foi o que aconteceu comigo. O cara era referência, era só ele que escrevia sobre aquilo na UNB. Tentei 3 vezes, na terceira eu consegui entrar, só que daí eu passei 2 anos e meio tomando tarja preta, porque o cara me mandava mensagem no domingo, 5 horas da manhã, cobrava, só podia entregar as minhas versões antes da qualificação, depois, se fosse impresso e colorido. Então, eu tinha, assim, acho que eu gastei mais de 10 mil reais só de impressão. Então, e ainda vai ter aqueles que também que são muito bons e que nunca vão te dar retorno, que não vão estar nem para você, vai te deixar jogado. Então, o que eu oriento é sempre... E aí, quando eu fui, né, conversar com ele e tal, o projeto que eu apresentei foi por água abaixo, ele não quis falar do meu projeto, e eu tive que aprender o que era materialismo histórico dialético, porque ele era de uma linha marxista, e eu não entendia, mesmo sendo historiador, eu nunca tinha me aprofundado em MHD, o que é esse materialismo histórico, e aí ele trabalha muito com as questões dos indicadores, né, as questões da totalidade, né, as categorias ali de Marx. Tem gente que estuda Marx há 30 anos e ainda não conseguiu aprofundar tudo de Marx, né? Porque Marx não é só de falar assim, uma classe, porque a galera pegou aquela questão ali né? O capital, né? Que ele vai lá e fala assim, não, a sociedade só vai melhorar depois que a classe trabalhadora for lá e dizimar o proletariado, né? Enfim, os patrões. E não é bem isso que ele traz, né? Tem toda uma articulação ali, e quando ele fala assim, quando um vai suprir o outro, é numa perspectiva intelectual, numa perspectiva de se entender qual o papel do trabalhador dentro desse mundo capitalista, né? Em que eu trabalho 8 horas, né? Dou um lucro de 500 mil reais por mês para minha empresa e recebo apenas 100 reais no final do mês, e o lucro tá... É essa consciência, né, que ele traz muito dentro dessa perspectiva, e a galera fica, principalmente a galera mais liberal, traz muito esse olhar, né? Porque dentro do liberalismo a mão de obra não tem voz, e se ele quiser ter voz, ele que lute, né? A famosa meritocracia. É como se todo mundo tivesse a mesma educação, como se todo mundo tivesse a mesma alimentação, né? Como se todo mundo gastasse a mesma energia para chegar lá no topo, né? Que a gente chama de equidade, né? Então a gente precisa ter esse olhar. E aí, quando a gente traz essa perspectiva, né, da história, né, como ciência, a partir disso, do século XIX, que surge, né, principalmente os iluministas começam a questionar como é que seria esse rigor, a gente vai ter também, os pensadores que vão falar assim, não, a história tem que ser contada desse jeito, e outros que vão dizer que a história precisa ser contada desse outro jeito, né? E aí a gente vai ter duas perspectivas muito distintas, que aí eu vou tratar disso na próxima aula com vocês,
desses pensadores, né, que vão falar assim, não, a história precisa ser contada desse olhar, não, essa história precisa ser contada desse outro olhar. E aí as duas posições antagônicas, para além de outras que vão surgir, é que a primeira delas, o primeiro olhar metodológico que a história precisa seguir, é um olhar positivista. Né? O que é esse olhar positivista? É a gente fazer uma narrativa histórica de um grande fato ou de um grande personagem para dali eu construir como tudo aconteceu. A gente pega histórias, principais histórias, Gilberto Freire, né, Casagrande Senzala, que é um cara branco que contou a história da vida dos pretos, o olhar dele, né? E aí a gente vê muito preconceito. Não sei se você já teve a oportunidade de ler a Casagrande Senzala, que é um livro enorme, mas se a gente faz a leitura hoje, a gente vai ver ali muito preconceito, né, escancarado dentro do livro dele, né, da pessoa preta. Não falando mal, aí porque, né, um livro do século XIX. Para aquela época, ele ter escrito aquele livro já foi desafiador, porque ele traz ali elementos, né, favoráveis à população preta. Mas hoje, quando a população preta faz a leitura do livro de Casagrande Senzala, eles identificam milhares e milhares de trechos ali que são preconceituosos, né? Como a escrava de mama, né? A escrava que ficava ali para alimentar, né? Assim, e ele traz ali que aquilo era importante para a sociedade, era uma grande evolução para a sociedade. É um olhar, óbvio, que ele tinha daquela época, né? E tá ali intrínseco, mas era um olhar muito voltado para o positivismo, né? Numa perspectiva de que ele traz uma narrativa dentro de um contexto, a partir do olhar do branco, e ele traz ali um grande acontecimento histórico, que foi a questão da colonização brasileira, né? E daí ele faz a narrativa. O positivismo, ele vai sempre trazer um grande fato histórico, e a partir desse fato, ou um personagem histórico, e a partir daquilo ele vai dizer, vai tentar traduzir como que aquilo chegou a acontecer. A grande questão nossa aqui, um exemplo claro, Proclamação da República, que colocávamos, né, se a gente pega os livros mais antigos, tá lá, Dom Pedro, né, o grande, né, o cavalo branco, né, no Rio Ipiranga, e a gente sabe que, na verdade, não foi aquilo, e que aquilo foi construído, né, dentro da narrativa de quem estava contando ali, porque era esse olhar que se fazia. Não, você vai deixar um registro de uma história contada com pontos favoráveis, dando voz, principalmente, à maioria da população, na maioria da população, obviamente, que era considerado cidadão, né, que era o homem branco e com condições financeiras. Trazendo esse homem branco com condições financeiras sempre numa perspectiva e no olhar de o grande salvador da pátria, né? E aí, por isso que hoje em dia a gente fala muito, né? É uma das grandes perspectivas, principalmente dos movimentos negros, dos professores, colegas negros que eu tenho, que são historiadores, de trazer à tona muitos referenciais bibliográficos, né, de pessoas pretas e escutá-las a partir da voz, para a gente quebrar esse paradigma. Porque tudo que a gente aprende da história até hoje foi do homem branco, né? Do homem branco colonizador, né, que não tem um olhar para as minorias da sociedade, e a gente, né, tem que pensar nessa caracterização também, e não de forma negativa, que é o olhar deles, mas a gente deve também contrapor, porque é isso que a gente sempre bate na tecla, né? A questão de respeitar, e a gente fala muito de empatia, de entender o ponto de vista, mas de debater de forma sadia e democrática. E aí a gente tem uma outra vertente dentro do que é fazer história, que é a percepção marxista, né, de Marx. E aí, obviamente, Marx fechou essa ideia, mas começou com Engels, né, com outros pensadores lá atrás, e que ele vai trazer essa perspectiva de uma narrativa da história, não do olhar do branco, mas por um olhar com o surgimento da mão de obra, e é a grande explicação dele, né, a princípio de tudo, que desde que a sociedade se constituiu sociedade, que resolveu viver em grupo, sempre existiram pessoas, né, com atribuições na sociedade, e que determinados grupos, né, que tinham de atribuições na sociedade era a classe trabalhadora. Então, sempre existiu a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora, ela nunca deixou de ser, dentro da estrutura da sociedade, inferior ao outro grupo. Então, a classe trabalhadora sempre foi desfavorecida. E essa movimentação da mão de obra e da matéria-prima, e ele entra em vários aspectos, isso que é maravilhoso, que eu acho, até desenvolvimento sustentável, da extração, né, que isso vai sofrer consequências. O cara que estava falando lá do século XVIII, trazendo esses elementos, a questão da mulher, do papel da família, ele traz muito disso nesse olhar, né? Então,
ele traz um olhar bem dos favorecidos e não desfavorecidos dentro da narrativa histórica, né? Esse olhar. E a gente vai ter outros também, né? Como, por exemplo, a Escola dos Anais, que a gente vai falar na próxima aula. A Escola dos Anais traz uma perspectiva que fala assim, opa, pera lá, eu não posso ter um olhar da narrativa histórica somente a partir de um personagem histórico, de um fato histórico, e eu também não posso ter um olhar também só pensando em questões econômicas, em questões né, do explorado e do explorador. Eu tenho que olhar também outros elementos que fazem parte dessa narrativa histórica. Como, por exemplo, a questão climática, como, por exemplo, a questão territorial, como, por exemplo, a questão cultural, como, por exemplo, a questão das minorias, do papel da mulher que a história negou, né, e que hoje a gente tem descoberto, né, várias informações de grandes mulheres ao longo da história, né, até das civilizações antigas. Se a gente pega a história da África tiveram grandes imperatrizes que tiveram grande sucesso ali nas tribos africanas, mas que não é do nosso interesse, né, estudarmos sobre a história da África, né, porque nós negamos secularmente a história da África. Então, são questões que a gente precisa entender que vai ter ao longo do século XIX várias metodologias de como a história deve ser narrada, né, a partir de um personagem central, de um período central, a partir daquilo que o Marx traz, né, que é esse movimento histórico dialético, né, que é essa movimentação de classes sociais, e outra perspectiva que vai trazer ali para a gente um olhar que, para além disso tudo, temos que olhar também para outros movimentos, como a cultura, como a política, como a economia, né, dentro de todo esse arcabouço. Eu não posso falar, por exemplo, do papel do professor sem trazer elementos do que é ser professor, identidade do professor, território do professor. Então, são metodologias que vão tentando fazer aí uma narrativa da história da melhor forma possível, mas defendendo sempre essas possibilidades de incluir outros fatos, né, outras fontes dentro desse processo, dessa construção da narrativa histórica. Né? Bom, Alan, falei demais, estourei o tempo aqui mais do que... Nada. E aí, na próxima aula, a gente vai falar, Alan, a gente vai falar um pouquinho desses pensadores, da Escola dos Anais, positivismo, marxismo, aprofundar um pouquinho aí. Uhum. Beleza? Eu fiz até a aula 2, aí, eu não sei, pelo menos seguindo a metodologia que vocês colocam, é uma aula por semana? Não são duas. São duas a cada é uma semana sim, uma semana não. Ah, tá. Então, são 2 aulas para cada ciclo. Para cada ciclo. É. Aí, então, eu fiz a 1 e a 2, agora eu faço a 3 e a 4 antes da próxima aula. Isso, exatamente. Uhum. É porque a ideia aqui, Alan, porque a gente já deixa a aula gravada aí para vocês, né, para não ficar repetindo. A nossa ideia aqui, e a ideia pedagógica, eu dou aula aqui na Católica, né? Na Católica, inclusive, eu sou coordenador do curso de História lá, na EAD. E tem diferença de uma instituição para outra. Por exemplo, lá na Católica a gente dá 4 aulas, que é demais. Porque fica muito repetitivo e os alunos reclamam. Aqui no CEUB a gente dava 4 aulas também. E os alunos reclamavam também. Então o que aconteceu? O CEUB resolveu fazer o seguinte, olha, não vamos então reduzir para 2, e o professor, se quiser dar uma terceira e achar que vê necessidade, está livre para poder dar. E aí a gente vai trabalhando dessa forma. Então, aqui no CEUB tem 2 aulas, para não ficar tão repetitivo, e a ideia nossa aqui no CEUB é a gente dialogar mesmo, né? Tá aqui, bater um papo, para não ficar repetindo aquilo que eu gravei, para não ficar repetindo aquilo que está escrito, né? Porque senão fica muito maçante. Mas esse momento aqui é para a gente, um bate-papo mesmo, para a gente discutir, né? Trazer dúvidas, sanar dúvidas que vocês venham ter, e aprofundar um pouco. Eu sempre trago um aprofundamento a mais do que está ali no conteúdo, né? E tento fazer aqui, neste momento, uma contextualização, né, pelo menos é uma tentativa, de evitar aquilo, né, de vocês falarem assim, mas para que eu estou estudando isso? Né? De eu trazer elementos do cotidiano a partir do que nós estamos estudando ali na parte teórica. Beleza? Beleza. Então obrigado. Tá, Joela, a gente se encontra então na próxima e a gente aprofunda aí essas questões teóricas aí, tá bom? Tá bom. Obrigado, professor. Nada, um abraço. Um abraço.